Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos encontros. Eu achei que essa data em que nos encontramos seria propícia para falarmos especificamente sobre um assunto que nunca foi tratado até agora. Hoje o nosso bate-papo é sobre a paz. Isso mesmo. Como todos os conceitos que a gente tem trabalhado, nós vamos ver que eles são, em geral, muito mais do que a gente imagina, ou, como nós vamos ver em relação à paz, tem muito pouco a ver com aquilo que a gente imagina. Um conceito muitas vezes passa por aquele efeito de telefone sem fio e vai sendo esvaziado ao longo da história. Chega um determinado momento, temos na nossa mão não mais um conceito, mas um equívoco, uma ideia crivada de desvios de entendimento e, por isso, crivada de dificuldades de aplicação. Nosso propósito, nossa intenção hoje é trabalharmos juntos para entendermos essa ideia da paz. Vamos lá? Vamos começar então falando daquilo que vocês sabem que eu sempre começo, falando sobre a origem da palavra, a etimologia. Eu fui aqui um pouco mais longe, além do latino pax, eu fui lá no proto-indo-europeu, que é pac. E pac significava travar, fixar, juntar. Ou seja, em geral, a pax tinha a ver com pacto, um acordo firmado, um acordo de não conflito, de não agressão. Bom, a paz tem a ver com acordo? Tem, mas não da maneira como parece. Essa ideia do acordo, nós sabemos que foi depois muito utilizada no conceito do contrato social. É a versão, digamos, mais superficial e usual da paz através de um acordo. Mas não era bem isso e talvez não seja nem isso. Vamos caminhando com esse conceito. Bom, a Pax Romana é uma expressão que foi bastante utilizada também, significava um período em que Roma não teve guerras civis. Foi desde o período de Augusto até Marco Aurélio, um prazo bastante longo, de 28 a.C. até 180 d.C., onde não houve guerras civis, mas as guerras com o mundo exterior continuaram as mesmas, mas guarde bem essa ideia de harmonia dentro para enfrentar a guerra exterior. E isso era chamado da Pax Romana. E a partir dessa Pax Romana, a gente vai poder fazer uma paródia e talvez encontrar alguns elementos da Pax Humana, que guarda alguma semelhança. Paz como pacto, que é a ideia mais forte que nós tiramos da palavra até agora. Eu não posso deixar de lembrar rapidamente para vocês de algo que eu já falei muitas vezes, que é o mito de Giges de Platão. Como aqueles que me ouvem já conhecem bem a história, eu vou contá-la de maneira bem compactada. Giges era um pastor lídio, é um mito platônico, era muito honesto, muito íntegro, até um dia que ele encontrou um anel que, ao colocar no dedo, de uma determinada forma, ele o tornava invisível. Aí o Giges virtuoso se tornou o Giges vicioso. Passou a roubar, profanar, inclusive matar pessoas. E aí vem aquela pergunta, o que faríamos com o anel de Giges na mão? Essa é uma pergunta complexa, eu reservo a vocês. Mas Platão continua com a história, e ele diz o seguinte, imaginem situação 2. Giges encontrou o anel, usa o anel, e invisível ele continua tão ético e tão respeitoso e tão justo quanto ele era quando estava visível. Se as pessoas soubessem disso, a sua comunidade, o seu povoado na Lídia, diria, nossa, como ele é bom, o Giges, que maravilha, por medo que ele os atingisse quando estivesse invisível. Mas, secretamente, quando a última porta se fechasse atrás deles, para si próprio diriam, nossa, que estúpido esse Giges, hein? Que perda de oportunidade, porque eu não achei esse anel, me daria bem. Ou seja, a conclusão de Platão sobre essa história. As pessoas não amam a justiça. Eles fazem um pacto social. Porque se eu te roubo, você também me rouba, vai que você é mais forte, vai que você é mais esperto, mais hábil, eu saio no prejuízo. Então, para ninguém correr esse risco, a gente faz um pacto. Eu não te roubo, você não me rouba. E assim a convivência se torna tolerável, suportável. Mas, se surgir uma situação de exceção, um anel de Giges, é claro que eu vou fazer o que eu bem entendo, porque isso não está integrado profundamente em mim. É só uma convenção, é só um pacto. Então, vocês podem dizer, que bom que o anel de Giges não existe. Existe, sim.
Nesse momento, o seu pensamento é um anel de giz. Aquilo que você pensa, você acha que não vai gerar nenhum efeito prático, é uma mentira. Mais cedo ou mais tarde, o teu pensamento vai tensionar a vida e gerar um impacto lá, vai gerar fatos. Mas nós achamos que podemos pensar qualquer coisa, que estamos impunes. É um anel de giz. Outra coisa, o poder é um anel de giz. Muitas vezes, quando a pessoa é dotada de poder, ela acha que pode fazer qualquer coisa que não poderá haver contrapartida, porque seu poder a protege. É um erro também, haverá sim a contrapartida. Mas, enfim, o elemento fundamental desse mito é: num pacto social, ninguém gosta da justiça. Faz porque existe um acordo para você não ser tão prejudicado, para viabilizar a convivência. E isso é um elemento importante que a gente tem que considerar em todos os pactos. São feitos por interesses ou são feitos por uma vontade legítima, por um amor legítimo à justiça? Em geral, não. Em geral, por interesses. Uma repressão necessária para que a convivência seja possível. Bom, nós sabemos que num determinado momento na filosofia surgiu a ideia do contrato social. Aqueles chamados filósofos contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau. A ideia de que, se a gente não estabelece um contrato implícito ou explícito dentro de uma sociedade, nós não marcamos o fim do estado natural e o início de uma vida social e política possível. Ou seja, voltamos a tudo aquilo que a gente já disse. Se não houver esse pacto, esse contrato, a convivência não vai dar. Vai ser uma guerra de barbárie e não vai dar para promover algum tipo de vida social ou política viável. Tá? Bom, está certo e está errado. Eu vou usar uma imagem, uma frase de um filósofo chamado Francis Bacon e vou fazer uma paródia dela para que vocês entendam as minhas restrições à ideia do pacto social ou do contrato social. Francis Bacon fala em relação à esperança, que a esperança é um bom almoço, mas um mau jantar. Ele tem razão. Na hora do jantar você já tem que estar agindo e não só esperando. Fazendo uma paródia disso para um contrato social, eu diria que o contrato social é um almoço tolerável. Mas o que a gente vai servir no jantar? Num determinado momento já tem que ter parado de ser coerção, tem que ter uma forma mais profunda de sustentar a vida social. Senão qualquer situação de exceção volta à barbárie, porque a barbárie só está reprimida e não transmutada. Então, o que vamos servir no jantar? Essa é a grande pergunta. Contrato social no almoço. No jantar, qual é o cardápio? Que tal trocar um contrato social por um contrato essencial? Que nós vamos explicar já já do que se trata. Não deixa de ser um pacto, não deixa de ser um contrato. Mas entre quais partes? O que seria realmente uma forma mais duradoura de sustentar a pax humana, a convivência e a vida em sociedade? O contrato social no jantar passa a ser uma camisa de força dos impulsos humanos mais brutais e animalescos, que é exatamente o que a gente vive. Que a gente coloque camisa de força até a hora do almoço, na hora do jantar já está insuportável, porque já existem muitas maneiras de burlar essa camisa de força. E a vida social começa a chegar na beirada da inviabilidade. Espero que vocês estejam refletindo sobre o que eu estou falando, porque é um painel de muita coisa que a gente vive buscando as suas bases. Algumas pessoas hoje dizem que o contrato social foi a melhor coisa que se inventou. Filosoficamente, não. É isso que eu estou questionando aqui. É uma sustentação da paz através da camisa de força. Que outra alternativa poderia haver? Como um início, sim, necessário. Mas a partir daí, o que podemos fazer até a hora do jantar? Bom, voltando a uma consideração filosófica mais genérica, estamos dentro de um universo dual, como já falamos milhões de vezes. Portanto, tudo que se manifesta aqui tem uma face de luz e uma face de sombra. E em tudo há dualidade. E aqui nós temos uma dualidade que está por trás da paz, subjacente à paz, que é a dualidade entre conflito e harmonia, que há que entendê-la bem. Bom, a harmonia é uma coisa extremamente necessária, mas a harmonia também é dual. Existe a harmonia positiva, onde tudo está bem, e existe a harmonia negativa. As coisas estão tão bem que eu não quero mudar, que aí eu fico cravado no lugar, fico paralisado, caio na inércia. Isso é um aspecto sombrio da harmonia.
E o conflito? Ele também é dual. Bom, existe o conflito terrivelmente negativo, que é aquele onde todos se sentem donos da verdade. E aí vão ficar feitos dois touros, batendo de testa até tombarem mortos. Existe o conflito positivo, que é aquele que você tem uma posição, mas sabe que não é dono da verdade, o outro tem uma posição, mas também sabe, um aceita aprender com o outro e saem os dois maiores, tese, antítese e síntese, a dialética hegeliana. Não é isso? Quando há essa flexibilidade, esse ânimo de aprendiz, o conflito é positivo, porque há crescimento. Se vocês imaginarem, por exemplo, a maneira como eu me movimento nessa sala, é só através do atrito entre a sola do meu sapato e o chão. A maneira como essa sala é iluminada é o atrito entre um fluxo de elétrons e uma resistência. Aliás, o atrito e resistência também é algo que acontece na imunidade do nosso corpo. Por que não morremos? Porque o corpo vem com uma carga pesada de anticorpos para matar tudo que entra e que prejudique a ordem. Você vai ver que a vida tem isso. A vida é pacífica ou é belicista? Eu acho a vida bastante harmoniosa, mas ela, um ser unicelular, ela cerca, organiza e protege. O que entrar aqui com o intuito de dissociar a vida vai ser colocado para fora. Ou seja, percebam como há uma dança onde nem sempre harmonia e conflito se excluem. Às vezes até trabalham juntos. A vida é harmoniosa, mas ela gera conflito. É uma lei que sustenta e viabiliza a vida. Então, uma série de conceitos bastante complicados que temos que mastigar filosoficamente e não gerar dogmas e não gerar opiniões superficiais e mal fundamentadas, entendendo as leis da vida, o cenário onde estamos nos movimentando. Então, eternamente conflito, destruição. Conflito nas horas certas, crescimento. Eternamente harmonia, apatia e congelamento. Harmonia nas horas certas, serenidade, felicidade. Bom, outro elemento que é muito importante. Vida, então, é um exemplo de harmonia. E a vida envolve conflito também, nos momentos certos, como já falamos. E a vida não é belicosa. A vida é um exemplo de como administrar bem todas as forças da natureza no sentido de gerar algo extremamente inteligente. Bom, outro elemento importante da gente entender: paz não é sinônimo de passividade. Como já vimos, paz engloba essas duas coisas, tem as duas coisas dentro dela. A paz sustenta de um lado o conflito, do outro lado a harmonia, simultaneamente, para que ela possa se manter. Passividade seria um corpo sem imunidade. Passividade seria alguém congelado num patamar da escada, não cresce. Porque subir uma escada você tem um vetor vertical de conflito e um vetor horizontal de harmonia. Se você não sabe abandonar esse vetor, passar pelo conflito, superar, não cresce. E a paz significa um estado de bem-estar onde estamos alinhados com a natureza. E uma das necessidades da natureza é harmonizar, a outra é crescer. E para isso harmonia e conflito são necessários. Então, a paz é um processo que engloba conflito e harmonia como um objetivo maior, manter a vida e aperfeiçoá-la com a superação dos conflitos. Ou seja, a paz tem um objetivo maior, que é o segredo da vida, manter e expandir a vida. E para isso ela precisa de duas ferramentas, que é harmonia e conflito. Não é interessante isso? É muito interessante. Isso é filosofia e é as raízes das coisas para poder atuar com eficácia, não trabalhar com superficialidades que não resolvem nada. Continuando, amar a vida consiste em respeitar seus métodos, entendê-la e colaborar com ela. A vida trabalha dessa maneira. A paz é uma ferramenta da vida fundamental. Ela trabalha conciliando, às vezes, opostos, pegando a potência de opostos para gerar um determinado equilíbrio e expansão, que é exatamente o caso que estamos falando. Conflito na hora de crescer, harmonia na hora de estabilizar, mas ambos trabalhando para a realização do propósito de cada ser. Ambos trabalhando para que as plantas se realizem como plantas, os animais se realizem como animais, os homens se realizem como homens. São só ferramentas necessárias em cada momento, cada uma no momento certo, para ajustar a engrenagem e continuar caminhando. Obedecer à chamada da vida para nos fazer o que cabe a cada momento
É paz do lado de fora e serenidade do lado de dentro. Entendam isso. Serenidade é outro nome da paz, quando ela está dentro de nós. E a paz, que é o resultado de harmonia e conflito, é a serenidade do lado de fora. Quando a gente entende os propósitos da vida e quer colaborar com ela, a gente tem que saber lançar mão da caixa de ferramentas que a vida nos deu. Paz é um poderoso auxiliar da vida. Agora entendam de que pacto a palavra pax está falando. O pacto é entre você e a vida. O pacto é da natureza como um todo com a natureza humana. É esse o verdadeiro pacto. Eu, como ser humano, me comprometo com a vida. A minha natureza humana se compromete com a vida como um todo. É um pacto profundo que nasce da compreensão da identidade, do pertencimento, de entendermos o que nos trouxe ao mundo, de entendermos qual é o nosso papel aqui. Ou seja, eu tenho um pacto. Eu quero servir aos propósitos da natureza. Eu quero servir aos desígnios do todo. Eu quero fazer o meu papel dentro do palco da vida. Isso é um pacto. Mas não é um pacto por um jogo de interesses. É um pacto fundamentado em consciência, em identidade, em compreender o que nos corresponde no esquema da manifestação. E esse pacto é que é a base da paz. Não um pacto horizontal entre pessoas para defender os seus interesses e manter as aparências, colocar a selvageria na camisa de força. É um pacto vertical que supera, transmuta a selvageria. Eu quero consciente e inteligentemente dar o meu melhor como ser humano para que a harmonia do cosmos funcione. Assim como a planta dá o seu melhor, o animal dá o seu melhor, mas não são muito conscientes disso. A glória do homem é poder fazer isso conscientemente como uma escolha. Eu escolho servir ao todo. Eu escolho ser uma célula inteligente e participativa. Esse é um pacto. Esse é um pacto que subjuga e transmuta a brutalidade, te transforma num ser verdadeiramente humano. E é esse pacto que é a base da paz. Não é curioso e interessante isso? Por isso é bom e importante refletir, filosofar, ir às raízes das coisas, para que possamos viver profundamente os conceitos que nos envolvem. Paz nada tem a ver com passividade. Ela é ativa, ela funciona ativamente para que os propósitos da natureza para conosco sejam cumpridos. Não é repressão, mas realização. Então a gente pode falar da pax romana e da pax humana, ou seja, o equilíbrio dentro. Quando você entende todas essas coisas e trava um pacto com a vida, com a natureza como um todo, esse pacto, assinado pela tua consciência desperta, garante não haver mais guerras civis. Você vai ter um período de pax humana. E essa pax humana, que é essa serenidade, essa harmonia interior, te permite estar em paz do lado de fora, sejam quais forem as adversidades. Um estado de paz, de serenidade, de lucidez, que te permite passar bem por estradas, quer em boas condições de asfalto ou por estradas esburacadas. Seja quais forem as circunstâncias, como tudo que eu necessito eu tenho dentro de mim, eu tenho um estado de plenitude e de estabilidade, de harmonia tal, que isso irradia do lado de fora com uma capacidade de se manter no controle de si próprio, sejam quais forem as circunstâncias pelas quais nós atravessamos. Estar em paz, então, é estar bem e sólido em momentos calmos ou tumultuados. Exatamente, um homem pacífico é aquele que nenhuma circunstância rouba a sua paz. Você vai dizer, bom, mas isso é um ideal distante. Lembrem, os ideais, embora distantes, se a gente se relaciona com eles, eles nos iluminam onde estamos. Lembrem daquele antigo exemplo que eu já dei milhões de vezes. Se eu não quero me relacionar com o sol, eu vivo na escuridão. Se eu resolvo me relacionar com o sol, eu fico no mesmo lugar, mas abro portas e janelas. E o sol já me ilumina onde eu estou. Um homem que é tão sólido que as circunstâncias não possam roubar nada dos seus princípios, dos seus valores, podem feri-lo fisicamente, mas não vão corrompê-lo, é um ideal. Mas nós precisamos estar em contato com esse ideal, porque só esse contato já nos ilumina onde estamos. As crises não roubam nada dele, ele permanece íntegro e muito pelo contrário. Aproveita as condições da estrada para poder ir apurando o seu critério, tendo mais ferramentas para lidar com outras dificuldades no futuro. Ou seja, o homem que está em paz, nenhuma adversidade o corrompe.
Ele sai íntegro e cresce no meio de todas as dificuldades. Paz versus felicidade. Isso é um outro elemento interessantíssimo para a gente refletir. O que pode nos trazer um estado de bem-estar duradouro como pano de fundo da nossa vida? A felicidade é isso. Felicidade não é prazer, não é alegria, que é um negócio momentâneo. Uma emoção passageira, que nem aquela do cinema que você chora, daqui a pouco está gargalhando na praça da alimentação. Felicidade não é isso, é um estado permanente, como se fosse um pano de fundo permanente da sua vida, como o pano de fundo que uma orquestra faz para que uma área seja desempenhada por um cantor ou uma cantora. Ele é equilibrado, ele é estável, ele é belo e garante que o que você fizer na vida vai estar bem calcado, vai ter boas chances de não te abalar, que existe essa sustentação da felicidade. A felicidade está diretamente relacionada a essa paz que você conquistou. Quando você está quites consigo mesmo, atinge um estado de serenidade que é a verdadeira felicidade humana. Felicidade é algo que não pode depender de outras coisas. O prazer, sim, a alegria, sim. A felicidade é uma coisa que só pode depender da gente, ou então não vamos tê-la. E é evidente que essa felicidade ela vem de um encontro e de um acordo profundo com as leis da natureza, com o metafísico, com Deus, para aqueles que acreditam em Deus, ou seja, com uma harmonia da parte com o todo, que nenhuma circunstância é capaz de abalar. Isso faz um pano de fundo, que é maravilhoso, é uma orquestra tocando de uma maneira super harmoniosa. O que acontecer aí tende a ser embelezado por esse pano de fundo, por muito dramático que seja. Pode ser uma área muito triste, mas o pano de fundo tende a justificá-la e a embelezá-la. Muitas vezes o astral, o prazer profundo, a explosão de alegrias é dual também. Ou seja, um excesso de alegrias. A avó de vocês não falava aquela frase, dia de muito riso, véspera de muito siso? A minha vivia dizendo isso. Ela tinha razão. Às vezes aquela astralada, aquela alegria meio fora de propósito, no dia seguinte uma baita de uma depressão, de uma tristeza. Essas coisas passageiras são duais. A paz, a felicidade e a paz não são duais. Elas são um estado permanente, que garante que o que você fizer está bem embasado. Você não vai perder a sua condição humana, não vai perder a sua dignidade, porque você está muito sólido, tem uma coluna muito sólida que comunica terra com céu. Nada pode aderir aí, nada pode deformar. Como viver dia a dia de forma de que tudo aquilo que é temível, inclusive a morte, não tire de nós a nossa paz, nos encontre em paz. Como a gente faz para viver de uma forma que a paz caminhe conosco todos os dias? Venha o que vier, até mesmo a morte vai me encontrar em paz. E aí a gente tem que lembrar da disciplina, é inevitável, ela que é chamada ao palco a esse momento. A disciplina nos garante que nós vamos realizar cada dia da nossa vida com respeito a esse pacto que foi firmado, considerando que ele é a coisa mais importante do mundo. Eu travei um pacto com a natureza como um todo, com os propósitos da vida, com os propósitos de Deus. E todos os dias eu tenho que lembrar disso e honrá-lo. Se eu faço isso e se cumpro esse pacto, eu estou num estado de segurança e de harmonia que qualquer coisa que me pegue vai me pegar bem equilibrado, bem calcado na vida. Ou seja, não é qualquer coisa que vai me abalar. Eu tenho uma base muito sólida. Eu sinto o chão sob os meus pés. Não é tão facilmente que alguma coisa vai me desequilibrar. Esse estado de equilíbrio nos permite oferecer muita coisa ao mundo. Se estamos instáveis, temos pouca coisa a dar ao mundo. Eu sempre falo em várias palestras minhas, talvez alguns já conheçam um exemplo, de que uma cadeira é uma junção de equilíbrio, estabilidade e generosidade. Ou seja, ela equilibra no chão e oferece uma concha de conforto para o caminhante cansado restabelecer suas energias. Alguém que tem equilíbrio pode oferecer muita coisa ao mundo. Portanto, esse estado de paz associado à felicidade que ela gera nos coloca de uma maneira que estamos preparados para o que vier, contanto que haja uma disciplina para relembrar e reatualizar esse pacto todos os dias. Tá? E dizia uma tradição indiana de que os grandes pactos da nossa vida deveriam ser renovados todos os dias, sabia disso? Eles tinham o hábito até, pelo menos dentro dessa tradição,
de até os casamentos. Todos os dias, num determinado momento, o casal se dava as mãos e atualizava o seu vínculo. Eu acho isso lindo de morrer. Não é excesso de romantismo da minha parte, não, é porque é bonito mesmo. Os pactos são eternos, mas a memória humana, a consciência humana, no nosso nível, é volátil que não acaba mais. Portanto, reafirmar é uma forma de garantir. Todos os dias reafirme na sua memória o seu pacto com a vida. Assine de novo, rubrique uma nova página da vida. Não é assim nos contratos? Cada página eu tenho que ir lá e rubricar. Rubrique a página do dia de hoje, para garantir que você não vai esquecer disso. Isso te dá muita sustentação, isso é uma disciplina fundamental. Controle, correção, disciplina diária. Ou seja, todos os dias vê o que pode colocar em risco o cumprimento desse acordo, desse contrato. Vai aparando arestas, coloca a consciência dentro do seu dia e garanta que todos os dias você vai ao limite das suas possibilidades. Faz o seu melhor para honrar esse pacto. Repito aquela frase de Helena Blavatsky que tanto amo. Quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Tanto céus quanto terra não podem esperar do homem que ele faça mais do que o seu melhor em cada passo, o seu melhor em cada momento. E esse melhor de hoje vai ampliar as minhas possibilidades para fazer ainda melhor amanhã, vai formando a minha musculatura, vai gerando a virtude da entrega e vai fazer com que esse pacto seja cumprido melhor amanhã e melhor depois da manhã. Então, eu tenho que garantir a minha consciência, a minha memória, reatualizar esse pacto todos os dias e ir até o limite das minhas possibilidades para cumpri-lo. Isso é disciplina, isso é ritmo. Lembrem que ritmo sustenta a vida. O ritmo do nosso coração, o ritmo do pulmão, o ritmo peristáltico dos intestinos. Ou seja, o ritmo sustenta a validade das coisas no plano manifestado. Então, não esquecer e reiterar todos os dias o pacto que temos com a vida. Nós vamos perceber que, da prática diária dessa estabilização, dessa paz, quando os atritos forem maiores, exigirão uma serenidade ainda maior. E se nós praticamos e reiteramos, estamos todos os dias formando musculatura para algo maior. Não pensem vocês que existem grandes guerreiros na história que foram bons porque só treinaram durante a guerra. Isso não existe. Eram pessoas que treinavam a sua musculatura e o seu medo a vida inteira para enfrentar uma situação hostil, para defender a sua civilização, a sua pátria. Olha, esse paralelo, ainda que não gostem de guerra, mas ele é bem pertinente para a guerra que estamos travando contra as adversidades. Se cada dia temos uma paz mais sólida que nos dá sustentação, virão coisas mais graves e a gente será capaz de manter a serenidade e a lucidez e dar o nosso melhor e sair da melhor maneira possível do outro lado, maior do que entrou, beneficiando a nós e a todos aqueles que estão à nossa volta. Ou seja, nós temos que trabalhar pela paz de hoje e para garantir a nossa paz no futuro. As adversidades, em geral, são do tamanho dos homens. Quando crescemos, elas crescem também. Atritos maiores exigirão uma serenidade maior, como já falamos, mas nada me roubará a mim mesmo. Você imaginou? Você ser capaz de dizer isso diante do espelho? Estou me preparando, treinando duro, para que nada me roube a mim mesmo. Todos os dias reafirmando quem eu sou e a que eu sirvo. Nada vai me roubar a mim mesmo. Talvez possam tirar a minha vida física em determinado momento, mas a minha dignidade e a minha honra não. Saibam que inexoravelmente algo tirará a nossa vida física em algum momento. Mas não podemos deixar que antes que isso aconteça, roubem a nossa vida metafísica, corrompam o nosso caráter, tirem de nós a nossa dignidade, tirem a nossa paz e a nossa felicidade. Eu gosto muito dessa frase que eu trouxe já como finalização. É uma frase de George Arundel, que diz o seguinte: amar a Deus consiste em ser útil aos seus mundos. Seja lá quantas dimensões tenham sido criadas que a gente está longe de entender, a própria ciência às vezes fica meio confusa em conceitos como multiversos, enfim, o fato é que seja lá o que for a dimensão da manifestação, amar a Deus consiste em servir aos seus mundos. Tomar os propósitos de Deus como prioridade nos propósitos da minha vida, como eu tenho dito ultimamente. E isso faz parte do pacto, isso faz parte da paz. Caminhar sereno, sólido,
pronto para caminhos fáceis e difíceis. E por fim, uma frase de Epíteto, que eu trouxe aqui um pequeno resumo dela, apenas para que seja bem gravado, porque essa frase para mim é a coisa mais bela que já foi dita sobre felicidade. Felicidade é um verbo, não é um estado, você está paradinho, um estado de felicidade, é um verbo, é a prática constante de atos de valor. Todos os dias eu respondo à vida com paz, sem deixar que corrompa a minha felicidade. Isso é a felicidade em si. Ela está debaixo dos teus pés ou não está em lugar nenhum. É um verbo, é a prática constante de atos de valor. E a felicidade anda de braços dados com a paz. Possivelmente não são nem gêmeas, são um ser só. E por fim eu trouxe para vocês um trecho de um poema meu, que se chama Votos para o Ano Novo. Ele tem um pedacinho que fala algo que eu acho bem interessante como fechamento para essa nossa pequena reflexão de hoje. Que tenhas paz, enfim, paz de quem luta, serenidade em pleno movimento, eternidade por trás de cada momento, presente intenso e ação eficaz. É isso que eu desejo a vocês, como um fechamento desse nosso trabalho, que a paz, a pax humana, esteja convosco. Um abraço a todos.